Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma mulher chamada Andrea Cincotta. Andrea havia marcado um compromisso com o seu namorado, mas ela simplesmente desapareceu de dentro de sua própria casa. Ela morava com esse namorado e enquanto aguardava por ela em casa, ele acabou adormecendo. E quando ele acordou, ele decidiu abrir a porta de um guarda-roupa e foi aí que ele descobriu que Andrea nunca havia saído de casa. Depois disso, se iniciou uma investigação cheia de reviravoltas, e o filho da vítima, quando percebeu que a investigação da polícia estava esfriando, decidiu fazer uma investigação particular. Mas somente depois de mais de 20 anos é que ele teria uma resposta e que veria que estava certo o tempo todo em suas suspeitas. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante, e me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá. E agora, vamos para o caso de hoje. Andrea nasceu em 10 de maio de 1946. Ela era bibliotecária no condado de Arlington, Virgínia, era divorciada e tinha um filho. O filho dela disse em uma entrevista que uma das coisas que sua mãe mais gostava de fazer era natação. Ela sempre dizia que esse era um exercício completo e relaxante. Uma amiga dela disse que ela sempre foi uma mulher muito determinada, inteligente e sempre positiva. E outra coisa que ela gostava muito de fazer era ler, e ela estava muito feliz, pois havia se tornado bibliotecária. Na época em que tudo aconteceu, Andrea morava em Arlington, Virgínia, Estados Unidos. E ela estava namorando um homem nessa época. O nome dele é Chris Johnson, e eles estavam morando na mesma residência. O Kevin, filho da Andrea, disse que conhecia muito bem a rotina do casal. Segundo ele, seu padrasto saía para trabalhar pouco antes das 7 horas da manhã, e nesse dia de agosto de 1998, ele foi trabalhar neste horário como sempre. Andrea estava de folga da biblioteca naquele dia, e sempre que ela estava de folga durante a semana, ela aproveitava para ir nadar logo de manhã. Era por volta das 7 horas da manhã quando ela entrou na piscina. Logo depois, ela foi até uma biblioteca pública, pois mesmo estando de folga, ela tinha um projeto especial em que precisava trabalhar durante algumas horas. Mas estava em seus planos voltar para casa por volta das 11 horas da manhã. E ela também havia marcado de se encontrar com uma amiga 1 hora da tarde para que pudessem almoçar juntas. E até então ela estava fazendo tudo conforme havia planejado para aquele dia. Tudo parecia normal na vida dela, até que algo estranho aconteceu neste dia 21 de agosto de 1998. A secretária eletrônica dela indicava que ela não havia ido se encontrar com a amiga conforme havia planejado. A amiga dela havia deixado uma mensagem dizendo que já era 14 horas de sexta-feira e ela não havia aparecido para o almoço, e essa amiga nunca obteve uma resposta dela. Depois, ela recebeu uma mensagem do seu namorado, o Chris. Ele enviou essa mensagem às 2h15 da tarde, dizendo que estava se programando para conseguir chegar em casa por volta das 5h30 da tarde. De acordo com a mensagem, o casal havia combinado de assistir um filme juntos, e ele dizia que assim que chegasse, eles decidiriam juntos se iriam ao cinema ou se alugariam um filme para assistir em casa. Andrea também nunca respondeu a essa mensagem. Com o passar do dia, o Chris foi deixando várias outras mensagens a ela, para avisar que provavelmente ele chegaria um pouco depois do horário programado, pois alguns imprevistos aconteceram e ele acabou atrasando. O Chris chegou em casa por volta da hora do jantar, mas logo percebeu que a Andrea não estava lá. Ele contou mais tarde ao filho dela que assim que chegou na residência, percebeu que o veículo dela não estava lá. Outra coisa que ele achou muito estranha é que a porta de entrada da casa estava destrancada e eles sempre a trancavam quando saíam. Assim que entrou na residência, ele já começou a chamar por ela e quando percebeu que ela não estava, ele comeu um lanche, tomou um banho, lavou roupa e continuou ali esperando ela retornar.
retornar. Conforme as horas iam passando e ele não recebia notícias dela, ele decidiu ouvir algumas mensagens em sua secretária eletrônica. Aí ele ouviu uma mensagem de uma amiga dela chamada Judy. E essa amiga dizia na mensagem que um de seus parentes havia recebido um diagnóstico médico que a deixou muito assustada e pedia que a Andrea entrasse em contato com ela o mais rápido possível. Chris logo pensou que sua namorada poderia ter ido à casa dessa amiga. Então, ele tentou entrar em contato, deixou algumas mensagens, mas não recebeu um retorno da Judy. Como já estava começando a ficar preocupado, ele decidiu ligar para o filho dela para perguntar se ele sabia do paradeiro da mãe e deixou uma mensagem em sua secretária eletrônica e também ligou para um hospital que ficava próximo da residência deles. Ele perguntou se havia acontecido algum acidente ou se sua esposa havia dado entrada no hospital naquela noite, mas a resposta foi de que ela não estava lá. Ele continuou esperando por ela, até que por volta das 23h30, ele acabou adormecendo em um quarto da casa. Ele dormiu por aproximadamente 2 horas, e quando acordou, percebeu que Andrea não havia chegado. E foi aí que ele finalmente notou algo estranho. Segundo ele, havia um guarda-roupa dentro do quarto que sempre ficava com a porta aberta, e justamente naquela noite, aquele guarda-roupa estava com a porta fechada. Por achar que aquilo estava fora dos padrões, ele decidiu ir até esse guarda-roupa e abrir a porta, e nesse momento ele encontrou a Andrea. Sim, ela estava dentro do guarda-roupa o tempo todo e já estava sem vida. No dia 22 de agosto de 1998, por volta da 1h30 da manhã, Chris liga para a polícia para dizer o que havia encontrado. Nessa ligação, ele explicou que achava que a sua namorada estava desaparecida, mas que, mesmo estranhando a ausência dela, ele decidiu esperar um pouco em casa para ver se ela retornava. Aí ele pegou no sono e, quando acordou, foi olhar no guarda-roupa e a encontrou. Ele disse que achava que ela já estava sem vida e, quando a pessoa que o atendeu pergunta por que ele achava isso, ele responde que ela estava deitada de lado naquele guarda-roupa e já estava muito fria. Ouçam uma parte dessa ligação. E mais à frente na investigação, os investigadores começariam a desconfiar de alguém depois de ouvirem essa ligação. Além de legendar, eu vou dublar essas partes, a pedido de vários inscritos que só ouvem os casos no trabalho, nos afazeres de casa, no carro, aqueles com deficiência visual, ou alguém que por qualquer outro motivo só ouve o vídeo sem ver as imagens, para que isso facilite o entendimento de todos. Arlington 911, what is your emergency? Arlington 911, qual a sua emergência? I need an officer. Preciso de um policial. What's wrong? What's going on? O que há de errado? O que está acontecendo? I thought my girlfriend was missing. Achei que minha namorada estava desaparecida. I hadn't seen her. We were supposed to go out tonight. Eu não a tinha visto e nós deveríamos sair hoje à noite. But I figured I'd give her some time. Mas eu pensei em dar um tempo a ela e esperei. I think she's dead. Mas eu acho que ela faleceu. You think so? Yeah. Why? Você acha? Sim. Por quê? The door was closed. I didn't look in the closet. Ela está no guarda-roupa. A porta estava fechada, então não olhei no guarda-roupa. She's laying over on her side. She's cold. Ela está deitada de lado. Ela está gelada. Poucos minutos depois dessa ligação, policiais e paramédicos chegaram na residência do casal. E os policiais logo perceberam que não havia sinais de entrada forçada ali. Eles também perceberam que não poderiam fazer mais nada para tentar ajudar a Andrea, pois ela realmente já estava sem vida. E eles tinham certeza de que alguém havia feito aquilo com ela e depois a deixou naquele guarda-roupa. Aquilo não foi um acidente. Uma equipe especializada nesse tipo de caso foi chamada. E quando chegaram lá, notaram que o apartamento estava muito limpo e não havia sinais de luta. E o Chris contou para os investigadores que havia notado que a residência também havia sido aspirada. E, segundo o Chris, nada de muito valor havia sido levado de dentro da residência. Ele sentiu falta de um pote que continha algumas moedas e alguns trocados. E também sentiu falta da bolsa da Andrea. O item de maior valor que ele notou que não estava do lado de fora da residência era o veículo dela, e os policiais logo emitiram um alerta sobre aquele veículo.
Olhando a Andrea naquela cena, os investigadores perceberam que não havia sinais de relações não consentidas, e apenas olhando para ela também não tinha como chegar a uma conclusão da causa clara do seu falecimento. Não havia manchas vermelhas por ali. Então, os investigadores começaram a suspeitar de que quem fez aquilo com ela interrompeu a sua respiração até que ela não resistisse. Segundo o investigador experiente que participou desse caso, na maioria de casos como esse, onde não há sinais de entrada forçada e nem mesmo uma luta por ali, a primeira suspeita é de que quem fez aquilo era alguém que conhecia a Andrea, até mesmo um parente. Mas o fato do veículo dela ter sumido da residência era estranho para eles. Com isso, eles também suspeitavam que a pessoa que fez aquilo tinha a intenção de roubar. Mas, olhando atentamente tanto a residência quanto a Andrea, os investigadores perceberam que dentro da residência, alguns objetos de valor não foram levados, e eles estavam bem visíveis. E a própria Andrea estava usando alguns objetos de valor quando foi encontrada. Depois de analisarem tudo o que conseguiram dentro da residência, os investigadores decidiram ir conversar com o filho da Andrea, o Kevin. Ele morava a uns 5 quilômetros de distância de sua mãe. Na época em que tudo aconteceu, Andrea tinha 52 anos e o seu filho tinha 25 anos. Assim que conseguiram localizá-lo, os policiais disseram que não tinha uma maneira fácil de dar aquela notícia a ele. Então foram logo dizendo que, infelizmente, a mãe dele havia sido encontrada sem vida. Mas os investigadores não disseram a ele a maneira em que ela foi encontrada. E quando lhe perguntou o que havia acontecido com a mãe, os policiais perguntaram o que ele achava que poderia ter acontecido. Depois foi explicado por um dos investigadores que eles decidiram dar a notícia dessa forma e perguntar essas coisas para ver se o filho dela tinha algum tipo de envolvimento ou sabia o que havia acontecido com ela. O Kevin começou a perguntar se sua mãe havia sofrido algum acidente de carro. Aí, um dos investigadores perguntou se ele sabia onde o carro da mãe estava. E ele respondeu que se sua mãe havia sofrido algum acidente de carro, o carro deveria estar perto dela. E só depois disso os investigadores contaram a ele a maneira em que a encontraram dentro daquele guarda-roupa. Kevin disse em uma entrevista que, ao ouvir a maneira em que a sua mãe foi encontrada, ele logo entendeu que alguém havia feito aquilo com ela. E por estar naquele momento de desespero e muita tristeza, ele acabou ficando bravo com os policiais. E, de uma maneira firme, ele perguntou o que os policiais estavam fazendo na porta de sua casa, o entrevistando, ao invés de ir à procura do carro de sua mãe. Porque, como ela havia falecido e estava dentro de um guarda-roupa e o veículo dela estava desaparecido, o trabalho deles era procurar por esse veículo e não estar ali o interrogando. Os investigadores não conseguiram encontrar o DNA de nenhum estranho dentro da residência e também não haviam impressões digitais de outras pessoas ali, a não ser do Chris e da Andrea. Aí os policiais decidiram focar as investigações nas pessoas que eram mais próximas dela, e foi aí que eles decidiram conversar com o ex-marido dela, o pai do Kevin. Ele contou em uma entrevista que os dois se conheceram no colégio e se apaixonaram. Alguns anos depois de terminarem o ensino médio, eles decidiram se casar e ela logo acabou engravidando e dando à luz ao Kevin. O pai do Kevin tinha um bom emprego e por isso a Andrea não trabalhava e ficava cuidando do filho em casa em tempo integral. Até que o próprio ex-marido contou em uma entrevista que em um certo momento ele começou a ter um caso com uma outra mulher e resolveu se separar da Andrea. Eles se divorciaram em 1983 e, segundo ele, a Andrea sempre guardou ressentimento e por isso eles não tinham uma boa relação depois do divórcio. Ele pagava pensão e a Andrea conseguiu um emprego e começou a trabalhar muito, se dedicando totalmente ao filho. O Kevin disse em uma entrevista que o seu pai começou a se relacionar com essa outra mulher e foi embora quando ele tinha 3 anos de idade. E depois disso, as lembranças que ele tem é de que basicamente o tempo todo era sempre ele e sua mãe muito unidos. Aí, quando Kevin tinha 15 anos, a sua mãe conheceu o Chris, o seu atual namorado. Não demorou muito e os três passaram a morar juntos e se davam muito bem. A Andrea recebia uma pensão do seu ex-marido, que por lei ela tinha direito. Porém, na última conversa que os dois tiveram, eles acabaram discutindo, porque o ex-marido dela entrou em contato dizendo que iria se aposentar e ele tentou fazer um acordo com ela. Ele queria que ela aceitasse
aceitasse um valor menor de pensão, pois agora que ele iria se aposentar, ele receberia menos. Mas ela não aceitou esse acordo, pois disse que o valor havia sido estipulado na justiça e que ela tinha esse direito, depois de tudo que ele havia feito com ela. Ele disse em uma entrevista que na época ficou muito chateado com ela e que essa foi a última conversa que eles tiveram. E quando os investigadores descobriram que a relação dos dois não era muito amigável, eles decidiram conversar com o pai do Kevin, mas ele tinha um álibi. Ele disse que quando tudo aconteceu com ela, ele estava acampando no interior de Maryland e ele pôde provar esse álibi. Com isso, ele foi eliminado da lista de suspeitos. Os investigadores decidiram interrogar o filho dela também, mas ele também tinha um álibi sólido e, segundo os investigadores, ele estava visivelmente muito abalado e sofrendo muito depois de tudo o que aconteceu com a mãe. Os investigadores também conversaram com alguns amigos dela e todos eles disseram que a relação entre mãe e filho era muito boa, que eles eram muito apegados e que a Andrea sempre elogiava o filho para todos, dizendo o quanto se orgulhava dele. Aí os investigadores decidiram investigar melhor o atual namorado dela, o Chris. Eles perguntaram ao Kevin como era o Chris como padrasto, e ele disse que os dois se davam muito bem e que era como se o Chris fosse seu irmão mais velho. Também falou que o padrasto era um homem muito inteligente e que às vezes ele dizia para as pessoas que era engenheiro, mas que na verdade ele era geólogo e trabalhava em uma empresa de engenharia. Segundo Kevin, todas as memórias que guarda do Chris enquanto moraram juntos eram boas memórias. Ele se esforçava muito para ter uma família feliz. Todos os domingos à noite ele fazia churrasco e eles ficavam reunidos. Ele era sempre muito gentil e tinha uma ótima parceria com a Andrea. Na época em que tudo aconteceu, o casal estava construindo juntos uma casa de férias que era o sonho deles. Os dois estavam contribuindo financeiramente para a construção desse sonho. O Chris tinha habilidade em construção, então estava dando tudo certo. Kevin também disse que seu padrasto sempre considerava a opinião de sua mãe a mais importante da casa. Ele sempre a ouvia. Ele era um homem muito calmo até demais, segundo Kevin. E foi esse comportamento calmo que acabou chamando a atenção dos investigadores. Bom, o Kevin afirmou para os investigadores que tinha certeza que o seu padrasto não podia ser o culpado pelo que aconteceu com a sua mãe. Mas os investigadores queriam investigar mais um pouco. Quando os policiais começaram a ouvir a ligação que o Chris fez no momento em que encontrou a Andrea no guarda-roupa, foi justamente a calma dele que causou certa estranheza. Eles acharam que ele não parecia estar assustado com o que havia acabado de encontrar. Era como se ele apenas estivesse contando algo normal que havia acabado de descobrir. I think she's dead. Mas eu acho que ela faleceu. You think so? Yeah. Why? Você acha? Sim. Por quê? The door was closed. I didn't look in the closet. Ela está no guarda-roupa. A porta estava fechada, então não olhei no guarda-roupa. She's laying over on her side. She's cold. Ela está deitada de lado. Ela está gelada. E outra coisa que os investigadores também começaram a suspeitar era de que ele havia aspirado a residência. E outro fato que eles estavam achando muito estranho era o fato dele ter ficado tanto tempo dentro da casa, aproximadamente 7 horas, e não ter encontrado a Andrea antes. Os policiais o convocaram para o departamento de polícia, onde ele iria prestar o seu depoimento, e ele foi interrogado por mais de 4 horas. E naquele mesmo dia, quando finalmente foi dispensado do departamento de polícia e estava voltando para casa, ele acabou encontrando o carro da Andrea. O carro estava em uma rodovia a cerca de 15 quilômetros de distância da residência deles. De todas as pessoas que estavam investigando esse caso e de todos os familiares da Andrea, foi logo o Chris quem encontrou o veículo dela e ele ficou preocupado com isso. Ele ligou para o Kevin na casa do pai dele e avisou que havia encontrado o carro. Kevin achou aquela uma boa notícia, pois acreditava que no veículo os policiais poderiam encontrar alguma evidência que ajudaria a solucionar o caso. Mas o Chris disse para o enteado que estava preocupado, pois sabia que os policiais já estavam desconfiando dele e que agora que foi ele quem encontrou o veículo, eles desconfiariam ainda mais.
Mesmo com essa preocupação, ele entrou em contato com os investigadores, informou que havia encontrado o veículo e os aguardou no local. Eles fizeram uma perícia no veículo, mas não conseguiram encontrar nenhum DNA ou impressão digital de algum suspeito. Era como se quem fez aquilo tivesse limpado totalmente o veículo antes de sair dele. E, segundo os investigadores, provavelmente a última pessoa que dirigiu aquele veículo teve dificuldades, pois o veículo tinha câmbio manual, e eles viram que a embreagem do veículo estava quebrada. Aí, o Chris passou por mais algumas horas de interrogatório, e desta vez os investigadores gravaram. Ele disse que o relacionamento com a Andrea era muito tranquilo e que eles se davam muito bem. E quando os investigadores pedem que ele conte tudo o que fez naquela noite, ele dá detalhes de tudo. Ele conta nos mínimos detalhes como pegou os cestos de roupa suja e as lavou, e conta todos os alimentos que comeu antes de adormecer. Aí ele contou como foi quando acordou e percebeu que a porta do guarda-roupa estava fechada e decidiu abri-la, a encontrando ali. Analisando toda a história que ele havia contado e as fotos que eles haviam tirado da residência deles, os investigadores disseram a ele que, de acordo com a sua história, ele havia passado algumas vezes na frente daquele guarda-roupa, pois ele disse que pegou 2 cestos de roupa suja, e os 2 cestos estavam ao lado desse guarda-roupa, mais precisamente ao lado da porta onde a Andrea estava. Chris havia dito que a Andrea gostava de deixar a porta daquele guarda-roupa aberta. Então, ao passar várias vezes na frente dele, ele logo perceberia que o guarda-roupa estava fechado, fugindo dos padrões, mas em momento algum ele percebeu isso. Mais uma vez, os investigadores perguntam a ele se ele realmente não sabia que a Andrea estava ali, e dessa vez ele responde que acha que não sabia. E quando os investigadores perguntam por que ele está respondendo que acha e por que ele não tinha certeza disso, ele responde que estava ficando confuso, porque um dos policiais disse a ele que eles haviam encontrado digitais dele no pescoço da Andrea. E esse policial também disse que ela havia falecido, segundo os exames que foram feitos, depois do horário em que ele chegou em casa, e que isso o deixava confuso. Um dos profissionais que o interrogava perguntou se foi ele quem a colocou naquele armário. E desta vez ele responde que não se lembra de ter feito isso, mas com base no que os policiais disseram a ele não conseguia tirar nenhuma outra conclusão a não ser que foi ele mesmo quem fez aquilo, porque não tinha mais ninguém dentro da residência a não ser ele. Mas ele reforça que não sabe o que aconteceu com ela. Aí os profissionais pedem que ele imagine o que poderia ter acontecido com ela, já que ele não conseguia se lembrar. Aí, segundo uma pessoa que trabalhou no caso, o Chris começou a entrar na onda dos profissionais que o interrogavam. Ele começou a imaginar e a descrever como achava que tudo teria acontecido. A primeira coisa que ele disse foi que ele bateu nela, e que ele estava com a mão aberta quando a atingiu no pescoço, e que isso talvez explicaria porque as digitais dele estavam no pescoço dela. Depois de atingi-la, ela acabou caindo e batendo a cabeça. E segundo essa sua história, assim que caiu, a Andrea já não se mexia mais. E quando ele foi checar o pulso dela, percebeu que, infelizmente, ela havia perdido a vida. Para quem olhasse de fora, aquela parecia ser uma confissão da parte do Chris. Porém, o que ele estava dizendo para os investigadores não batia com a realidade. A Andrea já havia passado por alguns exames, e esses exames confirmaram que ela não resistiu porque alguém interrompeu a sua respiração ao colocar as mãos em seu pescoço. Mas nessa teoria do Chris, ele queria dizer que depois de atingi-la, ela perdeu a vida quando bateu a cabeça no chão. Mas não foi isso que aconteceu. Aí ele continuou dizendo que, com base em tudo que os policiais disseram que ele havia feito, assim que ele percebeu que ela havia partido, ele a colocou dentro do guarda-roupa e fechou a porta. Os profissionais que o interrogavam logo perceberam que, na verdade, era como se o Chris estivesse apenas aceitando tudo que os policiais tinham dito a ele. Era como se depois de várias horas e dias sendo interrogado, ele tivesse aceitado que era o culpado, mesmo que ele não se lembrasse disso. Porém, havia um problema aí. Lembram que ele sempre dizia que os policiais haviam dito tudo aquilo a ele? Então, esses policiais que conversaram com ele e disseram que haviam encontrado as digitais dele no pescoço dela e que ela havia
havia perdido a vida depois que ele chegou em casa, haviam sido instruídos a dizer isso a ele, mas isso era mentira. Segundo uma fonte de pesquisa, nos Estados Unidos, mentir para suspeitos durante um interrogatório é uma prática comum. Muitas vezes eles dizem que têm provas, quando na verdade não tem, e essa prática funciona algumas vezes, pois faz o culpado assumir a culpa. E nessa versão que o Chris estava contando, ele apenas afirmou o que os policiais disseram, que suas digitais estavam no pescoço dela e que ela faleceu depois das 18 horas. Porém, os próprios profissionais que o interrogavam sabiam que o que ele estava dizendo não era verdade, porque ele disse que ela não resistiu depois de bater a cabeça, mas os exames não mostravam que ela tinha qualquer tipo de ferimento na cabeça. E outra coisa que ele também disse que não era verdade é que ela havia partido depois que ele chegou em casa, após as 18 horas, mas as evidências mostravam que ela perdeu a vida antes da 1h da tarde. Eles logo concluíram que era como se o Chris simplesmente tivesse aceitado que ele era o culpado depois de tanto ser pressionado, e acabou inventando essa confissão mentirosa. Agora os investigadores precisavam provar que ele não era o culpado, mesmo ele dizendo que era. Aí eles foram até o local de trabalho dele e checaram o seu ponto eletrônico. Além disso, eles também conversaram com seus colegas de trabalho e conseguiram confirmar que ele ficou o dia inteiro na empresa em que trabalhava. Agora os investigadores sabiam que a confissão dele não era verdadeira e eles também não conseguiram encontrar mais nenhuma evidência que provasse que ele poderia ser o culpado. Com isso, ele foi liberado. O Chris não contou ao seu enteado sobre as suas declarações aos policiais. Ele apenas falou que sabia que os investigadores acreditavam que ele era o culpado. E na época, o Kevin ficou muito chateado com isso, pois ele tinha certeza de que o seu padrasto não era o culpado. E o Kevin disse que logo no início das investigações, ele já havia dito aos policiais que estava desconfiado de um homem, e ele chamava esse homem de o cara do computador. Ele não sabia a identidade desse homem, apenas o chamava assim. Explicando sobre quem era esse homem, o Kevin disse que sua mãe o conheceu algumas semanas antes de tudo o que aconteceu com ela. E o que ele sabia sobre ele era o que a sua mãe havia contado a ele. Ela disse que ele era um jovem simpático e que o conheceu enquanto estava sozinha em casa. A Andrea tinha um computador em casa que ela não queria mais usar. Aí, quando ela percebeu que uma empresa que recolhia materiais recicláveis estava passando em sua rua, ela foi até o caminhão da empresa para conversar com um funcionário e ela perguntou se ele poderia levar esse computador embora. Esse rapaz respondeu que a empresa em que ele trabalhava não reciclava computadores, mas ele se interessou pelo computador e perguntou se poderia ficar com ele. Andrea, além de permitir que o rapaz ficasse com o seu computador, também permitiu que ele entrasse em sua residência para pegar o computador e também uma impressora. Kevin disse que nunca chegou a conhecer esse rapaz pessoalmente. Como já dito, tudo o que ele sabia sobre ele era o que a sua mãe contava. Mas ele chegou a conversar com esse rapaz uma vez por telefone, pois ele estava tendo dificuldades para instalar o computador e o Kevin o ajudou. Kevin disse que chegou a perguntar para sua mãe por que ela estava permitindo que um estranho entrasse na residência enquanto ela estava sozinha. Ele disse que o seu padrasto também concordou que aquilo não era certo, mas não falou muito. E depois de tudo o que aconteceu com a sua mãe, o único suspeito na cabeça do Kevin era esse rapaz. Ele disse que tentou conversar com os investigadores do caso, tentando convencê-los de que o culpado poderia ser esse rapaz, mas eles não acreditaram muito no Kevin. Era como se eles não levassem a sério o que o Kevin estava dizendo. Enquanto ele falava do rapaz do computador, os investigadores insistiam em fazer perguntas a ele a respeito do seu padrasto, pois para os policiais, o padrasto era o principal suspeito. Até que, alguns meses depois, os policiais entraram em contato com o filho da Andrea e disseram que estavam investigando o cara do computador. Mas não muito tempo depois, eles entraram em contato com ele novamente para informar que esse rapaz havia sido eliminado como suspeito. Eles sequer explicaram por que o eliminaram da lista de suspeitos e também se recusaram a dar o nome desse rapaz para o Kevin. Até que, quando completou 1 ano dos acontecimentos com a Andrea, o Kevin decidiu que não ficaria mais aguardando pelos investigadores. Ele agiria por conta própria. Aí ele contratou um investigador particular.
Ele contou em uma entrevista que acreditava que os policiais estavam sendo lentos demais e que ele sabia que investigar sozinho não iria trazer a sua mãe de volta, mas ele precisava saber quem era o culpado e precisava fazer com que ele pagasse pelo que fez. Ele tinha 25 anos nessa época e estava trabalhando como analista de custos em uma empresa. E ele conta que encontrar o culpado de tudo o que aconteceu com a sua mãe virou uma obsessão naquela época. E sua intuição sempre dizia que o culpado era o cara do computador. Por isso, ele pediu que o investigador particular focasse nesse rapaz. Demorou um pouco, mas o investigador particular finalmente conseguiu descobrir o nome desse rapaz. E ele descobriu mais. O cara do computador tinha um passado criminal. O nome desse homem é Bob Leonard, e ele já havia sido preso por forçar relações com mulheres. Ele nasceu em Washington e já na adolescência ele cometeu alguns crimes. Quando adulto, ele cometeu outros crimes e foi preso várias vezes. Quando tudo aconteceu com a Andrea, ele estava em liberdade. Depois ele foi preso novamente, pois agrediu a sua esposa. Nessa ocasião, ele disse para os policiais que havia viajado para Filadélfia, pois queria reatar o relacionamento com a ex-esposa. Quando ela não quis voltar com ele, ele a agrediu e tentou interromper a sua respiração. E quando os investigadores foram conversar com ele sobre o que havia acontecido com a Andrea, de alguma forma ele conseguiu convencê-los de que ele não era o culpado pelo que aconteceu com ela. Os policiais coletaram seu DNA e impressões digitais, mas o liberaram como suspeito do caso da Andrea. Ele ficou preso apenas 2 meses depois de tudo que fez com a esposa, e 9 meses depois de receber liberdade, ele foi preso novamente. Desta vez, ele interrompeu a respiração de uma adolescente e a colocou dentro de um armário, mas ela sobreviveu. E o que ele fez com essa outra vítima chamou a atenção do Kevin pela semelhança do que havia acontecido com a Andrea. Kevin foi até os investigadores do caso de sua mãe e contou tudo o que o detetive particular que ele contratou havia descoberto. Ele estava fazendo de tudo para tentar convencer os investigadores a investigarem novamente o Bob. Porém, segundo ele, mais uma vez os investigadores não deram atenção ao que ele estava dizendo. Eles disseram que ele não precisava se preocupar, pois eles estavam muito mais avançados nas investigações do que ele, e que eles já sabiam tudo a respeito do Bob, e sabiam que ele não era o culpado. O julgamento do Bob aconteceu em 2000 e o Kevin tirou até dias de folga do trabalho para poder acompanhar todos os dias. Bob foi condenado à prisão perpétua pelo que ele fez com a adolescente, pois o júri também levou em conta todos os seus antecedentes criminais. O pai do Kevin, o ex-marido da Andrea, acompanhou o filho em todos os dias do julgamento. E depois de ouvir a sentença, ele pediu que o Kevin seguisse a sua vida em frente, pois por mais que o Bob não tivesse sido julgado pelo que aconteceu com Andrea, ele havia sido condenado à prisão perpétua e provavelmente nunca mais sairia da prisão. Mas Kevin sempre disse ao pai que sentia que a justiça não havia sido feita para sua mãe. Depois da prisão do Bob, a investigação do caso da Andrea acabou esfriando. Com o tempo, o Chris, o padrasto do Kevin, acabou conhecendo uma outra mulher e começou a se relacionar com ela. Eles se mudaram para uma outra cidade e, com isso, o contato dele com o Kevin foi diminuindo. Segundo relatos de pessoas que conheceram o Chris depois dos acontecimentos, ele sempre se mostrou uma pessoa muito doce e prestativa. E ele dizia que tinha uma noiva que havia falecido, mas ele não dava muitos detalhes sobre o relacionamento deles. Ele só dizia que o que aconteceu com ela o deixava muito triste, e por isso ele não gostava de comentar. Até que 20 anos se passaram sem que o filho e os familiares da Andrea conseguissem uma resposta sobre o culpado. Porém, Kevin fazia questão de manter a memória de sua mãe viva e, por isso, nunca perdeu o contato com os amigos dela. E um amigo da Andrea disse em uma entrevista que mesmo depois de todos esses anos, o Kevin continuava obcecado para solucionar o caso da mãe. Kevin contou em uma entrevista que chegou uma época em que ele estava pensando em ir até a prisão conversar pessoalmente com o Bob, mas o seu pai o convenceu a não fazer isso.
e ele continuava achando que os investigadores estavam errados em focar a investigação em seu padrasto, até que de repente uma nova detetive de casos arquivados entrou em contato com ele, dizendo que começaria a investigar o caso da mãe dele novamente. Ele aceitou ir conversar com ela, mas essa investigadora mostrou a ele algo que os outros investigadores nunca haviam mostrado. Ela mostrou os vídeos do interrogatório em que o seu padrasto supostamente confessava tudo o que havia feito. Aquela confissão que os outros investigadores consideraram uma confissão mentirosa. Ele disse que, ao ouvir tudo o que o padrasto estava dizendo, ele não conseguia acreditar. Se sentia como se tivesse sido enganado todos esses anos. Aí a detetive do caso perguntou se o Kevin aceitaria marcar um encontro com o seu ex-padrasto para que pudessem conversar. E nesse encontro eles levariam uma escuta para gravar tudo o que fosse dito. Em junho de 2018, o Kevin conseguiu marcar um encontro em um restaurante com o seu padrasto. Ele estava com um microfone escondido e ele usou a desculpa de que já havia se passado 20 anos desde tudo o que aconteceu com a sua mãe e com isso começou a tocar nesse assunto com o padrasto. Ele perguntou se o padrasto havia lavado roupa naquela noite, e ele disse que sim. Em seguida, ele perguntou se ele havia passado o aspirador na casa, e o Chris respondeu que havia aspirado a casa sim. Já nesse momento, os investigadores encontraram uma divergência nas falas do Chris, pois no dia em que tudo aconteceu, o Chris disse aos investigadores que achava que alguém havia aspirado a casa, mas agora ele afirmou para o enteado que quem aspirou a casa foi ele. Depois, o Kevin falou para o padrasto que sabia que ele havia confessado tudo aos investigadores. E nesse momento, o Chris negou tudo e disse que só confessou aquilo por causa da pressão e da exaustão, pois ele já estava praticamente 3 dias sem dormir direito e sendo interrogado. Segundo o Chris, os investigadores, que eram profissionais treinados, o fizeram acreditar que ele era o culpado. Em algum momento, nessa conversa no restaurante, o Kevin acabou se irritando com o padrasto, pedindo que ele confessasse. Mas Chris continuou comendo calmamente, dizendo que não era o culpado e que infelizmente não conseguiria ajudá-lo. Kevin foi embora dali muito bravo com o padrasto, mas algo aconteceria nas investigações que mudaria tudo. Lembram que eu contei que uma nova investigadora havia assumido o caso? Então, enquanto lia todos os arquivos, ela encontrou informações sobre o Bob, que já estava preso pelo outro crime que havia cometido, e ela decidiu que iria até o presídio onde ele estava para conversar com ele pessoalmente. Ao ler os arquivos, ela descobriu que ele havia passado pelo teste do polígrafo 2 vezes, e nos 2 testes constou que ele estava mentindo sobre o caso da Andrea. Isso fez com que ele se tornasse um suspeito para ela também. Quando Bob ficou sabendo que uma detetive queria conversar com ele sobre o caso da Andrea, ele falou que concordava em falar com ela apenas se ela fizesse um acordo de que, em hipótese alguma, aquele caso se tornaria um caso de pena de morte para ele. Aí a detetive conseguiu fazer esse acordo e finalmente foi conversar com ele pessoalmente. Como ele já havia sido condenado à prisão perpétua e não tinha mais nada a perder, ele começou a falar a verdade. De maneira fria, ele contou que Andrea havia dado um computador a ele, e algumas semanas depois ele passou na casa dela novamente e ela o recebeu muito bem. Inclusive, ofereceu um refrigerante a ele, e ele aceitou. Assim que ela virou de costas para buscar esse refrigerante, ele aproveitou e colocou as mãos no pescoço dela, interrompendo a sua respiração. Ele falou que não houve luta ou resistência da parte dela. Quando não resistiu mais, ela apenas caiu. Em seguida, ele a carregou para dentro da residência e a colocou dentro do guarda-roupa. Depois de fazer isso, ele saiu da residência dela e pegou o veículo que estava estacionado lá fora, o veículo que pertencia a ela. Ele acrescentou que enquanto estava dirigindo aquele veículo, ele acabou quebrando na estrada. Então, ele limpou todo o veículo por dentro para tirar qualquer evidência e foi embora. E ele acrescentou que fazer tudo aquilo não foi ideia dele. Ele revelou que recebeu a ligação de um homem dizendo que era engenheiro e que sabia tudo sobre a vida dele. Esse homem ofereceu a ele $5.000 para que ele eliminasse a Andrea. Pediu que ele fizesse isso de uma maneira que não fizesse barulho. Pediu que ele não usasse uma arma
por exemplo. E o homem pediu que ele fosse até a casa dela naquele dia em específico, pois ela estaria de folga da biblioteca. Bob disse que depois de ouvir toda a proposta daquele homem, ele aceitou. E o homem no telefone disse que iria deixar a quantia em dinheiro dentro de um sapato no guarda-roupa, onde ele deveria deixá-la. Porém, depois de fazer tudo aquilo com ela, o Bob não conseguiu encontrar essa quantia dentro dos sapatos que estavam ali. Ele apenas encontrou um recipiente com algumas moedas e ele levou esse recipiente. Ele ainda confessou para o detetive que o interrogava que ele ficou com muita raiva pelo fato de ter sido enganado e que ele só não foi atrás de descobrir quem era a pessoa que havia ligado e feito aquela proposta porque ele acabou sendo preso uma semana depois. Mas quando os investigadores perguntaram se ele desconfiava de alguém, ele disse que tinha certeza de que quem ligou para ele havia sido o namorado da Andrea, o Chris, mas ele não tinha como provar isso. Aí os investigadores decidiram enviar alguns policiais disfarçados, fingindo ser parentes do Bob, para cobrar o dinheiro do Chris. E quando esses policiais foram até a residência dele, eles estavam usando uma escuta. E quando eles conversaram com o Chris, se identificando como parentes do Bob e pedindo o dinheiro que ele estava devendo por ter feito aquilo com a Andrea, o Chris manteve a calma. Segundo os investigadores, ele não agia como alguém que não conhecia o Bob. Ele apenas ficou muito calmo, dizendo que não devia dinheiro a ele. Ele também nunca ligou para a polícia para denunciar que estava sendo ameaçado por parentes daquele homem. E isso fez com que os investigadores desconfiassem ainda mais dele. Eles ficavam se perguntando se ele realmente estava devendo dinheiro àquele homem e por isso não fazia nenhuma denúncia. Porque qualquer pessoa naquela situação ficaria assustada, mas esse não parecia ser o caso do Chris. Mas aí os investigadores começaram a se perguntar se o Chris teria alguma vantagem no falecimento da Andrea. Eles sabiam que eles não eram casados, por isso não teriam bens que precisariam dividir. E eles também não tinham seguro de vida. Logo começaram a pensar que o motivo não seria financeiro. Investigando mais a fundo, os investigadores descobriram que a Andrea dava dinheiro ao Chris para ajudar na obra da casa que eles estavam construindo juntos, mas o Chris estava gastando boa parte desse dinheiro que ela dava em um site de conteúdo adulto. Conversando com o Kevin sobre isso, ele disse que com certeza, se a sua mãe descobrisse que o padrasto estava gastando o dinheiro deles com esse tipo de site, ela certamente consideraria aquilo uma traição. E pelo que ele conhecia da mãe, ela provavelmente se separaria dele. Então, esse poderia ter sido um motivo de briga entre eles. Em novembro de 2021, os policiais prenderam o Chris. Ele ficou preso por alguns dias e depois precisou ficar em prisão domiciliar por quase um ano. Durante o julgamento, os promotores decidiram mostrar ao júri a gravação do interrogatório do Chris, aquele em que ele parecia admitir de forma vaga o envolvimento no crime. Eles também mostraram a ligação que ele fez para a polícia, onde ele não parecia estar preocupado com o que havia acabado de encontrar. A acusação decidiu mostrar isso no julgamento para tentar mostrar que o Chris tinha tendência a mentir. Em seguida, o Bob contou como fez tudo aquilo com a Andrea, e ele contou todos os detalhes do que havia acontecido naquele dia. Em seguida, reforçou que só fez aquilo depois de receber a ligação de um homem lhe oferecendo dinheiro para fazer aquilo. Ele também afirmou que acreditava que o homem que ligou para ele era o Chris, porque ele viu no identificador de chamadas do seu telefone o número da Andrea ligando, e a única pessoa que morava com ela era o Chris. Depois ele também disse que reconheceu a voz dele na ligação. Os advogados de defesa do Chris entraram em contato com a ex-esposa do Bob e ela testemunhou. Ela disse no julgamento que em 1998, no dia em que tudo aconteceu com a Andrea, ela morava com o Bob. E nessa época, o telefone fixo deles não possuía identificador de chamadas. Logo, não teria como ele reconhecer o telefone da Andrea ligando para ele, como ele havia dito que fez. Os advogados de defesa do Chris também disseram que não acreditavam que o Bob, que era um criminoso experiente, simplesmente acreditaria em um homem que ele nunca havia visto, que ele nem sabia quem era, e que simplesmente
simplesmente lhe ofereceu dinheiro por telefone. Eles afirmaram que essa não foi a motivação dele. Disseram ainda que, de acordo com a sua ficha criminal, ele não precisava de dinheiro para ceifar a vida de alguém. Os advogados afirmaram que acreditavam que depois que Andrea deu o computador a ele ficou vigiando a casa dela e esperou a oportunidade de ir até lá em algum momento em que ela estivesse sozinha. E conversando com alguns homens que estavam presos com ele, eles descobriram que o Bob queria muito sair da prisão onde ele estava e ser transferido para outra prisão. Então eles também acreditavam que isso fazia parte do acordo. Ele diria tudo que os investigadores quisessem que ele dissesse para que ele pudesse ser transferido para outro local, pois ele sabia que nunca mais sairia da prisão mesmo. E eles disseram ainda que o Chris só confessou pois os investigadores fizeram uma pressão psicológica muito forte nele, e que os próprios investigadores já sabiam desde o início que a confissão era mentirosa, e que eles também mentiram para o Chris. Eles também disseram que os investigadores não se esforçaram para coletar todas as evidências. Eles nem tentaram recuperar as evidências do conteúdo do saco do aspirador de pó, mesmo dizendo que desconfiavam que o Chris havia aspirado a casa. Eles poderiam ter encontrado o DNA do culpado ali, mas nem tentaram. O júri deliberou por algumas horas e concluiu que não havia provas de que um pagamento havia sido prometido ou efetuado ao Bob. Não havia provas de que o Chris conversou com ele em algum momento de sua vida. Não havia um motivo plausível para o Chris desejar o falecimento de sua companheira. Então, eles decidiram que ele era inocente das acusações. E o Bob, que já havia recebido uma sentença de prisão perpétua, foi condenado mais uma vez à prisão perpétua pelo que havia feito com a Andrea. Ele disse que fez tudo aquilo com uma mulher que havia sido muito boa e gentil com ele, e que ele se arrepende muito do que fez. O Kevin, filho dela, disse em uma entrevista que é muito grato à detetive que reabriu o caso de sua mãe e finalmente conseguiu solucioná-lo depois de mais de 2 décadas. Ele também disse que estava triste e desapontado com o resultado do julgamento, pois ainda acredita que o seu ex-padrasto estava envolvido sim, mas que agora ele aceita a decisão do júri. Chris se manteve calmo o tempo todo e não aceitou dar entrevistas, apenas abraçou seus advogados. Ele apenas disse, quando estava indo embora, que estava aliviado com a decisão do júri, mas que ainda estava muito triste pelo que havia acontecido com a Andrea. Depois, ele enviou um e-mail para a mídia dizendo as seguintes palavras: Arlington decidiu, em 22 de agosto de 1998, quem queria culpar. Demorou mais de 20 anos, mas conseguiram criar uma divisão entre mim e a família da Andrea. Chris entrou com um processo por acusação falsa, mas o caso foi arquivado. Kevin disse que sua mãe tinha apenas 52 anos quando perdeu a vida e que ela não teve a oportunidade de viver o resto de sua vida. Ele também disse que ficou mais de 20 anos lutando por justiça e que agora ele nem sabe mais o que fará com o resto de sua vida. Ele tinha 25 anos quando tudo aconteceu e com 49 anos ele disse que quer que as pessoas saibam que ele nunca desistiu enquanto não encontrou o culpado por tudo o que aconteceu com a sua mãe, que esse foi o seu legado e que ele conseguiu cumprir. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe o seu like se ainda não fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistir até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!